Bom, vamos lá. Então, a gente vai começar a aula de hoje de pé, tá? Então, vocês vão procurar alinhar os seus pés bem na distância do quadril de vocês, tá? E procura manter os pés bem paralelos, tá? Para trabalhar bem com esse alinhamento do joelho, segundo dedo do pé. E aí vocês vão perceber, antes de mais nada, como é que tá a base de vocês, tá? Então, procura abrir os dedos, esparramar, espalhar bem a base de vocês no chão, tá? E procura equilibrar, manter um equilíbrio no seu pé. Não deixa o apoio ir muito para trás, ficar só nos calcanhares, nem muito para frente, mantendo o apoio nos dedos, tá? Então, procura proporcionar esse equilíbrio na base, na planta do pé, tá? Preste atenção nos joelhos, tá? Não trava os joelhos. As pernas estão alongadas, mas os joelhos liberados, tá? E aí a gente vai começar com um exercício de respiração, tá? Então coloca as duas mãos aqui na altura do externo. E aí vocês vão inspirar pelo nariz, grande, soltar o ar pela boca, fazendo uma pressãozinha com as mãos lá para baixo, descendo o externo. Inspira e cede, pressiona o externo, deixa o ar sair. Mais duas respirações, inspira e solta o ar, deixa o externo descer lá na direção do umbigo para proporcionar essa curva aqui dorsal. Mais uma vez, inspira e expira, desce. Ok, eu vou continuar, só que eu vou pedir desculpas, pegar o meu óculos, que eu achei que dava para fazer sem óculos, mas não consigo enxergar, tá? Então, desçam os braços e a gente vai começar com uma mobilização de ombros. Bem suave, bem gostoso. Sobe pela frente, desce por trás. Inspira, expira, desce. Preste atenção no movimento lá das escápulas, nas costas, mobilizando elas, subindo e descendo. E vamos reverter. Sobe por trás, desce pela frente, inspira, subindo, expira, descendo, mais duas vezes. Isso. Movimento grande. Isso. Coloca as mãos lá nos ombros e vocês vão desenhar com o cotovelo um círculo. Isso. Tenta estabilizar os ombros, perceber a sua base e reverte esse círculo. Desenha lá com a pontinha do cotovelo no espaço. E se libera o ar, solta o ar. Ok, alonguem os braços, subam os braços pela lateral, sempre procurando manter eles um pouquinho à frente de vocês, para vocês enxergarem os braços com a visão periférica, tá? Não deixa do lado, sempre um pouquinho à frente. Aí subam os braços e vocês vão entrelaçar as mãos e projetar os braços lá para o teto. Deixa o ombro subir, espreguiça, espreguiça, espreguiça. Isso, e agora ativa o grande dorsal, a musculatura que desce a escápula e desce os ombros. Novamente, espreguiça, libera a escápula, ela vai subir, o ombro vai grudar na orelha. Ativa o grande dorsal, descendo a escápula e desçam os ombros.
Mais 3 vezes. Inspira, sobe. Solta o ar pela boca, ativa a musculatura das costas e desce ombros. Inspira, gruda, espreguiça, expira, desce ombros. Mais uma vez. Isso. Desceu ombros, desceu braços pela lateral. Isso. Agora eu vou fazer espelho de vocês, tá? Eu vou subir o esquerdo, vocês vão subir o direito, o braço lá pro teto. Flexiona o tronco, solta a cabeça e pensa na pontinha do dedo, projetando lá pro teto, ó, pensa na intenção. Alcança lá no teto e deixa esse lado, ó, solto, escorre essa lateral. Projeta, 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 alongando a lateral do tronco e volta pro eixo, o cotovelo desce. E vai o braço oposto e vai lá pro teto, relaxa o pescoço, pensa nessa ideia de espreguiçar e de projetar lá pro teto, a base alinhada, equilibrada e volta pro eixo. Novamente, o braço direito vai lá pro teto, flexiona o tronco. Agora, ao mesmo tempo que esse braço vai lá pro teto, o outro vai para baixo. Projeta para baixo, esse braço aqui, o meu direito e esquerdo de vocês, e o outro pro teto. E olha para a mão de baixo. E olha para a mão de cima, projeta mais um pouquinho, vai mais, cima e embaixo. E volta pro eixo, isso. Outro braço, sobe, projeta lá para cima, lá pro teto. E o outro para baixo, olha para a mão de baixo. O corpo bem de frente, tá? Para pegar bem a lateral. Olha para a mão de cima. Projeta mais um pouquinho, vai além e volta pro eixo. Isso. Vocês vão subir os braços novamente. Em cima, entrelaça as mãos e coloca as mãos aqui atrás da cabeça, tá? Bem aqui atrás da cabeça. E aí vocês vão soltar só a cabeça para baixo, flexionando a cabeça e deixa os braços soltinhos, os cotovelos vão se direcionar para baixo, tá? Respira aí um pouquinho, cuidado para não pressionar muito, tá? Um pequeno peso sobre a cabeça para alongar essa região posterior do pescoço. Só inspira grande, solta o ar grande. Isso, e volta, abre cotovelos. Mãos entrelaçadas, ó, vamos fazer uma pressão lá para cima, aumentando, descomprimindo as vértebras aqui da cervical. Faz uma pressãozinha lá na cabeça, lá para cima, e aí vocês vão abrir o peito pro teto. Cuida dos ombros, mantém eles encaixados. Respira na extensão, volta para o eixo. Novamente, vocês vão soltar a cabeça, flexionar o tronco, os braços relaxados. Agora vocês vão enrolar um pouquinho mais, mas só a região da dorsal. Uma pequena curva com a coluna. Deixa as mãos pesando um pouquinho, mas sem forçar. Proporcionar esse alongamento nessa região posterior do tronco e do pescoço. Respira, volta novamente, abre cotovelos, faz lá a tração com as mãos entrelaçadas lá para cima, desçam os ombros e abre o peito. Abre. Mantém o abdômen contraído. Isso. E volta para o eixo. Isso. Desce os braços pela lateral.
Agora vocês vão subir um braço. Braço direito sobe e puxa um pouquinho aqui levemente, com suavidade. O braço que está projetado lá para baixo vai projetar mais ainda. Alcança lá no chão. Para alongar um pouquinho mais agora essa região lateral do pescoço. Inspira grande e expira grande pela boca. Isso, relaxa o maxilar. Percebe se tem alguma região do corpo de vocês tensa, uma tensão desnecessária. Então, libera, leva a respiração para essa região. Agora essa mão vai para trás da cabeça e vocês vão tombar a cabeça, direcionar a cabeça lá para a direção do pé direito de vocês. Respira, fica um pouquinho aí. Solta um som se quiser. Esse som é bom para liberar as tensões do corpo. Solta esse braço e vocês vão fazer um círculo de cabeça bem devagar pela direita. Devagar. Abre garganta. Isso. Quando chegar embaixo, vocês vão desenrolar. Olhou lá para frente. E aí pensa na conexão. Pés enraizando lá para o chão, topo da cabeça, lá para o teto, descomprimindo a coluna. Sobe o braço, lembra? Um pouquinho mais à frente. E puxa a lateral. Projeta o braço lá para baixo. Respira. Isso. Acalma a respiração. Aumenta a entrada e a saída do ar. Principalmente a saída do ar. Isso. Mão atrás da cabeça. E deixa a cabeça tombar na direção do pé esquerdo de vocês. E a mão, o braço pesando um pouquinho lá sobre a cabeça. Para proporcionar esse alongamento do pescoço. Isso. Solta o braço e circula a cabeça pela direita devagar. Isso. Desenrola. Agora vocês vão se colocar na pontinha aqui do tapete de vocês, tá? Pés sempre alinhados, a base é muito importante, tá? Trabalhar com esse alinhamento ósseo. E aí, vocês vão crescer na inspiração e na expiração vocês vão fazer um enrolamento de coluna, ó. Lembra daquele exercício de descer? Desce o externo, lá na direção do umbigo e vai enrolando devagar. Vai devagar, solta o peso da cabeça. Deixa os braços pendurados lá para baixo. Pode dobrar joelho se precisar. Isso. Respira aí um pouquinho. Solta o peso da cabeça. Solta o peso dos braços. Faz um sim com a cabeça. E para. Faz um não com a cabeça. Isso, e para no centro. Agora, para desenrolar, vocês vão pressionar os pés contra o chão. Contrai o abdômen, volta, ó, pela bacia, lombares, vai recolocando de baixo para cima a coluna na vertical. Última é a cabeça. Mais uma vez. E enrola o tronco lá para baixo. Dobra o joelho se precisar. Respira, abre as costas. Se não chegar no chão, ok, vai até onde der. Isso. Agora, ó,
vocês vão caminhar à frente. Quem não conseguir, gente, vai adaptando o movimento. Não ultrapasse os seus limites, tá? Respeita o seu corpo, cuida do seu corpo. E vai lá pro V invertido, respira, projetando os calcanhares lá para baixo, os isquios em oposição. Vão lá pro teto. Respira, encaixa os ombros. Usa a pressão da mão para descer as escápulas lá na direção da bacia. Isso. E devagarzinho, ó, vai dobrando os joelhos e vai se colocando na posição de 4 apoios, tá? Aí vocês vão manter as mãos bem embaixo dos ombros, na largura dos ombros, embaixo deles, tá? Os joelhos embaixo da articulação da coxa, tá certo? Cuida para não hiperestender o cotovelo. Então essa região aqui vai estar voltada para dentro, tá? A gente chama de olhos dos cotovelos, voltadas para dentro. Escápulas encaixadas, tenta manter a coluna neutra, mantém a curvatura natural da coluna e topo da cabeça lá para o teto, tá? E agora a gente vai fazer o exercício do gato, para vocês mobilizarem a coluna de vocês, tá? Então vocês vão fazer uma flexão do tronco, levando a cabeça e a bacia lá para baixo, espreguiça, aquele movimento do gato espreguiçando. E o movimento ao contrário, ó, extensão, cabeça e bacia lá para cima. Cuida para não tensionar os ombros, usa a pressão das mãos contra o chão e repete, ó. Cabeça e bacia para baixo, mobilizando, espreguiçando bem a coluna, as costas e cabeça e bacia para cima, fazendo a extensão. Mais 2 vezes, cabeça e bacia para baixo, e espreguiça as costas, abre as escápulas, e cabeça e bacia para cima, isso, ok. Agora se coloquem em coluna neutra, lembra da organização dos ombros, tá? E aí vocês vão, na expiração, conectar bem o centro de força, estabilizando a bacia, vocês vão alongar a perna lá para trás. Mantenha a bacia de frente. Sustenta. Tenta equilibrar o apoio nas mãos, lembra dos olhos dos cotovelos se olhando, as escápulas direcionadas lá para baixo, para manter esse espaço entre ombro e orelha. E volta, ó, sem mexer a bacia, estabiliza a bacia. E expira, conecta o centro, afunila as costelas e alonga a outra perna. Sustenta. Ativa essa musculatura estabilizadora do tronco, da bacia. Alinha a bacia, não deixa a bacia abrir, bem de frente para o chão. E volta. Agora vocês vão alongar a perna direita e o braço esquerdo. Sustenta. Isso. Alinhem os ombros. Mantenha o centro ativo. Aí, muito bem. E volta. Tenta estabilizar bem a bacia e o tronco. E dissociar os membros, tá? Perna e braços. Perna esquerda, braço direito. Dissocia. Sustenta. Usa a pressão da mão que está no chão para organizar melhor o tronco, os ombros. Isso. E volta. Agora, vocês vão apoiar os dedinhos dos pés no chão e procurar manter o apoio lá no segundo dedo do pé, tá? Não deixa o apoio ir para os dedinhos, tá? Os calcanhares girarem para fora. Tenta alinhar bem os pés. Aí vocês vão, na expiração, tirar um pouquinho os joelhos do chão, sustentar 10 tempos, tá? Conectando bem com essa força
do centro, estabilizando bem os ombros, tá? Então vamos lá, junto comigo. Inspira, expira, aciona o centro, cola o umbigo nas costas, pressiona as mãos e tira um pouquinho os joelhos do chão. Sustenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e volta devagar. Isso. Vamos fazer mais uma vez, tá? Então, inspira, expira, faz a pressão das mãos contra o chão, aciona o centro, tirou o joelho, sustenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e volta devagar. Apoia o peito do pé no chão e senta sobre os calcanhares, relaxa, solta a cabeça, inspira grande e expira grande. Isso. Ok, desenrola a coluna. Isso, ok. Agora a gente vai fazer um exercício abdominal, tá? Se vocês não sentirem algum tipo de dor ou desconforto, não faz, diminui a amplitude, faz o abdominal simples, tá? Com as mãos atrás da cabeça, deitadinhos no chão, tá? Cuidem do seu corpo, respeitem os seus limites, tá? Então vocês vão apoiar os pés, tá? Sentar bem em cima dos isquios, abram o bumbum mesmo para sentir esses ossinhos bem apoiados no chão, enraizados no chão, para organizar, proporcionar essa organização do tronco, tá? Então vocês vão cruzar os braços, tá? Posição de neogênio. Inspira, pensa na conexão cima e embaixo, agora isquios para baixo, topo da cabeça para cima, com os ombros encaixados. Expira, arredonda a coluna, pés lá no chão, arredonda aqui pela lombar e desce. Desce até onde der. Apoiou o sacro, sustenta, inspira, conecta o centro, cola o umbigo lá nas costas e volta. E cresce, inspirando. Expira, arredonda, sem fechar o corpo, tá? Pensa em abrir as costas, sustenta, expira, volta. Isso, mais 3 vezes. Arredonda, sustenta, trabalha com controle e volta. Mais 2. Expira, desce. Sentiu a lombar? Não faz. Respeita. E volta. Mais uma vez. Desceu, conecta bem no centro. E volta. Mantém a mesma posição, agora a gente vai trabalhar os oblíquos, tá? Vocês vão descer, apoiou o sacro, vocês vão torcer para um lado, sustenta e vai para o outro lado, sustenta e volta. Um lado, libera aqui, organiza os ombros, mantém esse espaço grande, torce para o outro, sustenta mais uma vez cada lado. Centro ativo, gente, cola o umbigo nas costas. E outro lado, volta, centraliza e volta devagar. Abre joelhos, pé com pé, solta um pouquinho o tronco lá na frente.
gente vai fazer mais uma série, tá? Então, apoia novamente os pés, abre novamente o bumbum para perceber bem os ossinhos dos isquios. E agora vocês vão manter aqui uma mão sobre a outra, tá? Tenta manter esse ângulo de 90 graus com os braços. Aí vocês vão inspirar, fazer aquele crescimento ao longo da coluna, opondo cima e embaixo. Depois que crescer, vocês vão enrolar o tronco. Desce, sustenta. Inspira, sobe um pouquinho os braços, não é para ir muito para trás. Expira, volta. Inspira, sobe. Volta. 4 vezes. Ins. Ex. Mais uma vez. E volta. Isso. Mais 3 vezes desse. E desce. Sustenta. Umbigo nas costas. Ins. Subiu braços, mantendo escápulas lá para baixo. Trabalha o grande dorsal. Essa organização da cintura escapular, tá? Inspira, sobe. Ex. E volta. Mais 2. Inspira. Expira, arredonda. Se precisar, diminui um pouquinho a amplitude, tá? Ins. Ex. Ins. Ex. E volta. Mais uma vez. E arredonda. Sustenta. Ins. Ex. Arredonda bem essa região da lombar. Cola o umbigo nas costas. Isso, e volta. Cruza novamente de neogênio. Vamos fazer os oblíquos mais uma vez. Desce. Torce o tronco para um lado. Sustenta. Volta. Torce para o outro lado. Sustenta. E um lado. Sustenta. E o outro. Sustenta. Mais uma vez, um lado, sustenta as pernas bem paralelas, tá, gente? E o outro, sustenta, centraliza, volta, alonga as pernas, solta o tronco sobre as pernas, se der, puxa os pés, se não, dobra os joelhos, para puxar, se não der, deixa os braços aqui ao lado. Respira. Ai. Deixa o corpo pesando lá para baixo, sem forçar. O peso do tronco, quando a gente expira, a gente cede mais o peso. E aí, esse peso ajuda vocês a ganharem esse alongamento posterior. Ai. Isso, puxa mais um pouquinho, projeta calcanhares lá para longe. Solta a cabeça, pescoço. Isso. Desenrola. Lembra de sentar lá nos isquios. Agora, junta as duas pernas. Os braços vão lá para frente. A gente vai deitar no colchonete controlando, ó. Projeta a pontinha dos pés lá para longe. Arredonda o tronco, aciona o centro e controla essa descida. Controla. Gruda uma perna contra a outra. Isso. Ok. Agora vocês vão trabalhar a ponte, um pouquinho de mobilização, tá? Da coluna. Mantenha os pés alinhados com a bacia de vocês. Pode trazer um pouquinho mais para perto da bacia. E vocês vão manter a bacia neutra, tá? A lombar, ela vai se manter fora do chão. A dorsal bem apoiada, braços ao longo do corpo. Aí vocês vão inspirar, levar os dois braços lá para trás.
Cuida para não abrir as costelas, mantém as costelas afuniladas, essa flexão dorsal, tá? Na expiração, pressiona os pés contra o chão, bascula a bacia e carimba a lombar no chão e vai tirando devagar uma vértebra de cada vez do chão, dissociando bem uma vértebra da outra, até o apoio das escápulas, pernas paralelas. Projeta os joelhos para longe. Inspira, leva os braços lá para baixo. E expira, ó, lado externo, lado dorsal, vai descendo, mantém a bacia em cima, ela vem por último, carimba a lombar no chão, ela vai sair do chão, o sacro vai apoiar, tá? Posição inicial. Então, vamos lá. Inspira, lembra de manter essa flexão dorsal. Expira, começa pela pressão dos pés contra o chão e vai mobilizando a coluna. Inspira, traz os braços de volta ao chão e expira, desenrola. Tenta levar a atenção para essa dissociação das vértebras, para a mobilização da coluna, tá? Mais 3. Pressiona os pés, pernas paralelas e vai descolando do chão. Inspira, traz os braços e desenrola. Isso, mais 2 vezes. Esse movimento é muito bom, né? Gostoso, traz bem-estar. Solta o ar subindo. Traz os braços inspirando, sempre projetando os braços para longe. E desce expirando. Cuida para não deixar as pernas abrirem. Trabalha com esse alinhamento das pernas. Mais uma vez. Expira. Isso. Traz os braços. E desenrola. Isso. A gente vai fazer mais um abdominal, tá? Só que agora, quem sentir, a gente vai fazer abdominal sem apoio da cabeça, tá? Pra cabeça. Quem sentir algum tipo de desconforto no pescoço, na cervical, faz com as mãos apoiadas na cabeça, tá? Então, vocês vão alongar a perna direita lá para baixo e vão manter o pé flexionado. Sempre projetando para longe, ó, para ganhar espaço aqui nas articulações, tá? Então, vocês vão inspirar, levar os braços lá para trás, sem abrir costelas. Na expiração, conecta o centro de força, sobe o tronco e a perna sobe na altura da outra perna. Inspira. Primeiro movimento acontece lá no centro. Solta o ar. Forte. E sobe. Vamos fazer 10. Ex. Tenta perceber como é que o seu corpo todo está fazendo o movimento. Como é que está a organização dos ombros, a perna de base. Isso. Foi 4, né? Mais 6. Ex. Sobe 5. E 6. Pé flexionado. 7. Pressão do pé esquerdo contra o chão. 8. Mais 2. 9. O último desse. 10. Vamos trocar. Sentiu dor no pescoço, coloca as mãos atrás da cabeça, tá? Alonga a perna esquerda, flexiona o pé, projeta o calcanhar para longe, braços para longe. Inspira, leva os braços atrás, organizando aqui as costelas.
expira, sobe, ins, ex, 2, são 10, 3, 4, mais 6, 5, 6, 7, mais 3, 8, mas cada um no seu limite, tá? 9, mais 1, 10. Ok. Dobrou pernas. Agora vocês vão subir uma perna, manter ela dobrada a 90 graus, sobe a outra. Gruda uma perna na outra, mantém elas juntinhas, os pés em ponta, tá? Mãos atrás da cabeça. Lembra daquela traçãozinha para cima, para longe que a gente fez no primeiro exercício lá em pé? Faz aquela tração lá para cima com as mãos. Isso, e sobe o tronco. Sustenta. Vocês vão alongar a perna, uma perna, e cruzar o tronco na direção da perna que está dobrada. Mantém o centro ativo. E troca. 2, projeta a perna para longe. E troca. 3, dobra 90 graus. Não desce, não. 90 graus. E 4, são 10. 5, projeta a perna longe. E 6, 7, 8, 9, mais 1, 10, ok, desceu o tronco, desceu pernas. Agora a gente vai fazer um exercício de rolamento de tronco, é uma sequência, tá? A gente vai fazer junto e quem não conseguir subir sem dar impulso, né? É importante vocês subirem o tronco sem dar impulso. Repete o exercício abdominal ou tenta fazer na amplitude que der, mas não força esse movimento, tá? Estiquem as pernas lá para cima, flexionam os pés. Aí vocês vão pensar novamente na oposição, cima e embaixo. Calcanhar lá para o teto, isquios lá para baixo. Deixa as mãos aqui atrás das pernas, alonga os pés, dobra os joelhos até a perna formar um ângulo de 90 graus. Vocês vão expirar, aciona lá o centro de força e vocês vão levar os pés lá para o chão, sobe sem dar impulso, redondinho, abre pernas em borboleta e vocês vão mergulhar lá para frente. Mergulha, braços lá para frente, mantém os pés grudados, tá? Um pé contra o outro. E aí vocês vão crescer lá no topo da cabeça e vão subir o tronco e os braços sobem lá para o teto. Organiza bem os ombros, desçam os braços aqui pela lateral, fechou pernas, mãos atrás das pernas. Arredonda o tronco, desce devagar. Gruda bem uma perna na outra. Isso. Alonga as pernas, flexiona os pés e vamos repetir. Calcanhares lá para cima, isquios lá para baixo. Respira, organiza os ombros, alonga os pés, dobra as pernas, ângulo de 90 graus. Expira, mantém esse ângulo das pernas. Sobe devagar, tronco redondinho, abre os joelhos, mergulha à frente. Sobe tronco, cresce lá nas costas, topo da cabeça, isquios. Desceu os braços, pela lateral fechou pernas, segura lá atrás da perna e desce, redondo.
Vamos fazer mais duas. Alonga as pernas, flexiona os pés, oposição cima e embaixo, isquios para baixo, calcanhares para cima, alonga os pés, alonga o peito do pé, dobrou os joelhos, expira, controla, ativa lá o centro, mantém o tronco redondo, abre os joelhos, mergulha. Isso, e cresce lá no topo da cabeça, cresce nas costas, sobe, alonga e desce os braços pelo lado, fechando pernas. Mais uma vez, segura na perna, arredonda o tronco e desce, controlando. Mais uma vez, alongou pernas, flexiona os pés, cima e embaixo, cresce lá na posterior, alongamento dos isquios tibiais, alonga os pés, dobrou pernas e conecta o centro, coluna redondinha, isso, abriu pernas e aí vocês vão ficar, respira, ai, isso. Desenrola a coluna, volta uma vértebra de cada vez. Vou virar aqui de frente para vocês. A gente vai se manter nessa posição, borboleta, pé com pé. Lembra de abrir o bumbum para perceber bem esse apoio dos isquios no chão. Mantenha essa pressão de um pé contra o outro, não deixa desabar, tá? Mantém os braços aqui do lado e a coluna, ó, longa, não cede, né? Ganha espaço lá na coluna, sustenta, se sustenta. Aí vocês vão deslizar esse braço, um pouquinho lá para longe, não precise muito, e abre a lateral. Abre, 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 ó, cuida dos ombros, pensa nessa projeção do braço, nessa diagonal alta, em oposição o isquio, ó, enraizando lá no chão. Usa a pressão dessa mão que está no chão para aumentar essa curva da flexão lateral, aumentando aqui esse espaço nas intercostais. Não deixa fechar esse espaço aqui, o outro, né, da direção que o tronco vai. Volta esse braço longe e aí projeta esse braço lá para baixo, ó, e volta. Cresce no eixo e desliza o braço, flexiona o tronco, projeta o braço lá na diagonal alta, projeta o isquio em oposição no chão, pressiona essa mão que está no chão para organizar a escápula, para aumentar a curva, para aumentar esse espaço. Alonga, 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 respira, solta o pescoço. Isso. Volta o braço. Projeta esse braço lá para baixo e volta o tronco. Isso. Agora vocês vão alongar uma perna à frente de vocês, tá? E vão soltar o tronco sobre essa perna. Se não der, dobra o joelho, tá? Vai dentro da possibilidade de vocês. Solta o tronco. Se der, puxa o pé, tá? Se não der, mantém os braços aqui do lado. Respira. Cede na expiração, entrega o peso na expiração. Agora, a mão, o braço contrário da perna vai lá por fora, lá no maléolo externo, tá? Na borda externa do pé, se der para chegar. O braço, o mesmo braço da perna vai lá para trás. E aí vocês vão novamente trabalhar com oposição. Esse braço lá, contrário da perna para frente, e o braço
lá para trás em oposição. Caminha, direciona, trabalha essa posição e respira nessa postura. Volta o braço de trás para frente, solta um pouquinho e desenrola, sempre acionando o centro, sempre na volta trabalhando essa reorganização do tronco na vertical, tá? Dobrou, mantém pé com pé e alonga a outra perna. Cresce no eixo, enrola depois que crescer. Puxa o pé se der. Mexe um pouquinho a cabeça. Agora a mão contrária do braço, por fora da perna, lá na borda externa, ou no maléolo, ou na parte de fora da perna, onde der. E o mesmo braço da perna vai lá para trás no chão, caminhando, fazendo oposição. E fica um pouquinho aí nessa torção. Respira. Traz o braço lá para frente. Isso. Desenrola. Isso. Junta pé com pé novamente. Vocês vão se abraçar. Estabilizar a bacia e mexer a dorsal. Um lado e outro. Um lado e outro. Relaxa os ombros. Para dar uma liberada nessa região da dorsal, que às vezes fica com muito acúmulo de tensão, de emoção. Deixa esse lugar, traz movimento para esse lugar. Isso. Aí, vai diminuindo sempre devagar. Continua crescendo. Isso. Parou, desce os braços, aí vocês vão levantar. Para levantar, vem para a posição de cócoras. Quem não puder ficar nessa posição, levanta de uma outra forma, tá? Mantém os pés alinhados, tá? Na linha do quadril de vocês, e vocês vão espalmar as mãos lá no chão, tá? Coluna bem redondinha, solta o ar, leva a bacia lá para cima, calcanhares para baixo, onde vocês não tirem esse apoio das mãos. Vai até onde der. E aí, mantendo as mãos aí, vocês vão direcionar os seus isquios lá para cima. Se não der para alongar, trabalha com a intenção. Intenção. Isquios lá para cima. Respira. Equilibra o apoio lá nos pés. Libera os ombros, libera o peso da cabeça. E direcionem os isquios lá para o teto. Isso. E traz as mãos aqui para baixo, solta esse apoio das mãos lá no chão. E para desenrolar, vocês vão expirar, pressionar os pés contra o chão, faz uma pressão dos pés contra o chão, conecta o centro e vem desenrolando. Enraiza lá os pés, os braços liberados, cabeça liberada e vai voltando para a posição vertical. Isso. Ok, gente. Tô toda descabelada. Vou ligar os comentários. Por hoje é isso. Espero que tenha ajudado, contribuído para